Olá, tudo sobre crase, ou seja, o emprego do acento grave. Uso facultativo, uso obrigatório, não uso. Até a. Ela foi até a loja. A regra diz que o verbo ir exige as preposições até a. E o substantivo feminino admite o artigo a. Por isso, até a mais a loja. Sendo assim, podemos dizer que o acento grave representa o artigo a. Ele vai até a sapataria. Outro verbo também exigindo as duas preposições, porém, o substantivo não necessitando do artigo a. Até a mais sapataria igual só a preposição a. A sua. Observe, disse a sua mãe, falou a minha amiga. Contou a sua mãe, explicou a vossa amiga. Assim, os verbos exigem a preposição a, tanto o verbo dizer e o falar, quanto o contar e o explicar. No caso aqui da crase, e os pronomes possessivos admitindo o artigo a. E neste caso, os pronomes não necessitam do artigo a. Desse modo, preposição a mais artigo a. Então, sem o artigo a, dizemos sua e vossa, e com o artigo a sua, a vossa. Retornamos aqui neste quadro maior, que é uma lousa, que utilizamos essa lousa ou quadro negro colorido, marcando um lugar. Quando a gente se lembra de determinada coisa que alguém nos falou ou nos mostrou em algum lugar, a referência mental a este lugar nos faria lembrar aquilo que nós conversamos, ou ouvimos, ou lemos. O uso obrigatório e o não uso. Agora veremos os porquês do uso obrigatório justificados pelo não uso. Iniciamos com um macete, o qual, ao trocarmos a palavra feminina pela sua correspondente masculina, vemos a preposição a, pedida pelo termo regente, ligada ao artigo o, admitido pela palavra masculina, no exemplo ao vegetal. Então, a árvore, ao vegetal. Por exemplo, refiro-me à árvore, à esquerda. Refiro-me ao vegetal. A pessoa ficou junto à árvore. Aqui, o termo regente, que é junto, exige a preposição a e o termo regido, árvore, admite o artigo a. A pessoa ficou junto ao vegetal. Agora, o termo regente junto exige a preposição a, mas o termo regido, que é o vegetal, só admite o artigo o. Às árvores, aos vegetais. O confronto com exemplos diversos. Vejamos. Sujeitá-lo às obrigações. Direcioná-lo aos deveres.
obediência às regras, atenção aos conselhos. Refiro-me às alunas. Refiro-me aos alunos. Dar-se-á também o não uso em palavra feminina, singular ou plural, com sentido genérico, ou seja, a palavra não é precedida de artigo. Por exemplo, ele deu preferência à carne, não à vegetal. Ou ele dá preferência a vegetais, não a carnes. Vejamos com outra regência. Ele prefere carne, pois não gosta de vegetais ou verduras. Assim, a senhora ao senhor. Ele disse obrigado à senhora ou à senhorita. Ela disse adeus ao senhor ou ao cavalheiro. Em razão dos pronomes possessivos, ou seja, ligados a pessoas ilustres, não admitirem artigos, o não uso recai nos de tratamento. Por exemplo, ele entregou a chave a Vossa Excelência. A dona ao dono. Como pronome de tratamento, dona não admite o artigo a por não ter correspondente masculino. Dessa forma, a crase estará presente quando a relação for a proprietário. Assim, deu notícias à dona do prédio. Veja o artigo a. A dona do prédio é elegante. Dei notícias ao dono da casa. Veja o artigo o claramente. O dono da casa abriu a porta assim que lhe chamei. Veja como usamos dona sem o artigo a. De pronto, Dona Maria veio me atender. Com nomes próprios femininos, ocorrerá o uso obrigatório quando a pessoa for parente ou pessoa íntima. Assim, veja, ao conversar com minhas irmãs, ele disse a Jaci e a Jacira que era meu amigo. Em caso contrário, e com nomes de pessoas ilustres, ele se apresentou a Marina e a Patrícia. O palestrante fez referências a Cecília Meirelles e a José de Alencar. À meia-noite, ao meio-dia. Na indicação de horas, quando pudermos trocar por meio-dia. Por exemplo, saiu às 5 horas. Ou seja, poderia ser saiu ao meio-dia. Ela chegou à meia-noite. Saiu ao meio-dia. Ela chegou ao meio-dia. As preposições após, até, desde, entre e para, quando usadas em relação a horas, provocam o não uso. Assim, após as 11 horas, começarei o trabalho. Ficarei na escola até às 10 horas. Aguardo o aluno desde as 9 horas. Entre as 14 e 16 horas, concluirei o estudo. O evento está marcado para as 18 horas. A Bahia. Ele foi à Bahia.
admite o artigo A. A Bahia e a Paraíba são as únicas unidades federativas que admitem o artigo A. As demais ou exigem o artigo ou sem artigo. Ao Pará. Ela foi ao Pará. Admite o artigo o. Veja melhor aqui o artigo A. Ele visitou a Bahia e a Paraíba. O artigo A com preposições, veja. Ele chegou da Bahia e vai para a Paraíba. E aqui, veja melhor o artigo o. Ela visitou o Pará e o Acre. O artigo o com preposições. Ela viajou para o Pará, foi ao Ceará e ficou no Rio de Janeiro. Outros exemplos similares. Admitindo o artigo A, por exemplo, a Brasília da Fantasia e a Roma do Coliseu. Essa expressão, a Brasília da Fantasia, eu vi numa das edições da revista Veja. Assim, ele vai à Brasília da Fantasia. Ele chegou à Roma do Coliseu. Ele veio a Brasília e daqui foi a Roma. Brasília é onde ela mora e Roma aonde ela foi. A terra. O substantivo feminino terra, oposto de bordo, e com modificador. Assim, após uma longa viagem marítima, ele chegou à terra de origem. Observe o de origem, que é o modificador. Veja melhor com o artigo A. Viu a terra ou pisou na terra. E aqui, ao chão. O substantivo feminino terra, oposto de bordo, e sem modificador. Após uma longa viagem marítima, ele chegou à terra. Com o artigo o e sem artigo. Chegou ao chão. Chegou em terra ou viu terra, viu chão. À casa e ao lar. Análogo ao caso anterior, a casa somente caberá crase quando tiver um modificador, opondo-se ao lar, este sem modificador. Assim, ele foi à casa da moça. Ele chegou à casa muito tarde, ou seja, chegou ao lar. Observe como as contrações também aclaram a identificação do artigo feminino. Ele saiu da casa da moça. Ele entrou na casa da moça. As dentadas. Nas locuções adverbiais de modo e com palavras femininas, quando? Determinadas pelo artigo as. As duras penas, o bicho devorou a planta às dentadas. Adentadas, sem o artigo. A duras penas, o bicho devorou a planta adentadas. À distância. Haverá crase quando a locução à distância for determinada e sem modificador. O rapaz fica à distância de 3 metros. Exemplos de outras locuções e expressões com palavras femininas que independem de determinantes ou modificadores para o uso obrigatório.
à tarde, à noite, à procura de, à maneira de, à margem de, à proporção que, à entrada, à vista. Funcionam então como a distância. Aqui, a distância sem crase. Havendo um modificador, ocorrerá o não uso, mesmo que a distância seja determinada. A questão está no modificador. O rapaz fica à distância da piscina, ou ele fica à distância da pessoa. Neste caso, veja, o rapaz fica à distância de 3 metros da piscina. São raros os casos em que podemos substituir as locuções femininas pelas masculinas, pois a maioria só apresenta a preposição a. Veja alguns exemplos. A fim de que, ao contrário, ao todo, a prazo. A pena e a pena. Nas duas expressões, observe as justificativas. Não querendo digitar, a moça decidiu escrever a mensagem à pena, sabendo que valeria a pena. Não querendo digitar, a moça decidiu escrever a mensagem à caneta, sabendo que valeria o sacrifício. O não uso ocorrerá em a gasolina, a pilha, a lenha, a eletricidade, uma vez que seus correspondentes masculinos não são determinados. Por exemplo, a álcool, a acumulador, a gás, a vapor. Assim, temos carro, a gasolina, rádio, a pilha, fogão, a lenha, motor, a eletricidade. Também ocorrerá o não uso no a, como preposição que entremeia locuções com palavras femininas repetidas. Cara a cara, face a face, frente a frente, gota a gota, ponta a ponta. Obedecer a. Uso obrigatório quando depois de verbo que exige a preposição a e a palavra seguinte admitir o artigo a. Assim, obedecer às regras e à professora. Agora, a obedecer. Não uso quando antes de qualquer verbo. A Eunice continua a ler, a escrever, a estudar. À própria, ao próprio. Seguindo o princípio da troca adequada do pronome demonstrativo feminino pelo masculino, indica o uso obrigatório. Ele fez referência à própria filha do casal. E assim, então, ele fez referência ao próprio filho do casal. Com o também demonstrativo mesmo e variantes, temos idêntica regra. Ele fez referência à mesma filha do casal. Ele fez referência ao mesmo filho do casal. E assim seguem a mesma regra os pronomes qual e variantes, quais, aquele e variantes, e o invariável aquilo, quando estes exigirem a preposição a e as palavras seguintes admitirem o artigo a. Ocorrerá o não uso quando o pronome não admitir o artigo a, como no caso dos pronomes retos, eu, tu, ele, assim, oblíquos, me, ti, demonstrativos, este, esta, e relativos, que, quem, cujo e variantes.
Visão panorâmica das regras. A senhora ao senhor, a dona ao dono, a Bahia ao Pará, a casa ao lar, a meia-noite ao meio-dia, as dentadas a dentadas, a distância, a terra, a pena, obedecerá a obedecer, a própria ao próprio. Uso facultativo, uso obrigatório, não uso. Tudo sobre crase.